84 Reincarnated capítulo 366. Autor, Sorri Diamond. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. 2 dias depois, o presidente dos Estados Unidos, William Dudley Perry, chegou a Washington DC e dirigiu-se à Casa Branca com seu carro pessoal. Olhando pela janela, ele viu as ruínas sagradas do rescaldo da bomba nuclear do Império Ruteno. Uma bomba tão poderosa que destruiu a cidade de Washington. Havia poeira e partículas flutuando no ar, balançando para frente e para trás contra o vento. O céu estava escuro e sombrio, como se William tivesse acabado de entrar em uma terra desconhecida. A cidade estava cheia de vida naquela época. Havia árvores em todas as ruas, mas agora elas estavam reduzidas a nada além de cinzas e escombros. Na verdade, até o próprio terreno parecia abandonado, como os habitantes já haviam abandonado. Enquanto ele dirigia pelas ruas de Washington, as pessoas olhavam para ele da sarjeta, onde faziam fila para receber sua ração diária. Devem ser os cidadãos que sobreviveram à explosão. Eles podem ser considerados sortudos, mas se olharmos ao redor, sorte não seria o termo certo. Na verdade, eles estão praticamente mortos. Por quê? Por causa da radiação. A bomba nuclear liberou materiais radioativos que ionizaram o ar, uma precipitação radioativa, tornando a cidade de Washington inabitável, embora apenas por 1 ou 2 dias. Alexander usou uma bomba atômica rudimentar para que a radiação não fosse letal. Se fosse uma bomba de hidrogênio teria sido diferente. O carro parou em frente à Casa Branca. William saiu do veículo e olhou para a Casa Branca, que agora está em ruínas devido à enorme explosão da bomba nuclear. Verdadeiramente, uma arma aterrorizante. Nem mesmo o monumento a Washington, o edifício do Supremo Tribunal de Justiça e o Capitólio sobreviveram ao seu espectro. William suspirou melancolicamente. Um pensamento passou por sua cabeça. Esse é o fim? Como todos os senadores e a Câmara dos Deputados no Congresso foram capturados e mortos na explosão, a liderança da Mão Negra não existia mais. Embora exista um protocolo em vigor caso problemas como esse surjam, eles não esperavam que isso ocorresse neste grau. E como ele é o pastor dos Estados Unidos, ele se tornou o líder sobrevivente da Mão Negra. Mas como ele pode liderar em um país destruído? Os estados souberam que o presidente eleito era afiliado à Mão Negra pela transmissão do Império Rutênia. Em resposta, eles começaram a perder a fé no governo federal. Se o governo federal e o seu líder eleito foram sempre a Mão Negra, então isso significa que são responsáveis pelas mortes de civis inocentes no estrangeiro sempre que conduzem operações no estrangeiro? Não, eles não querem ser indiciados. Então, um por um, o Estado passou a considerar-se separado do sindicato, e não havia governo federal que pudesse impedir sua decisão. Texas, Geórgia, Flórida e Califórnia, para citar alguns, foram os estados que buscam a secessão da União. Embora ainda não tenham sido confirmados, eles sabiam que eventualmente chegariam a essa conclusão. Foi como um regresso ao passado, quando o país se destruía numa guerra civil devido a uma questão moral sobre a escravatura. Agora, não é a escravatura, mas os estados que aprendem que têm apoiado a Mão Negra o tempo todo. Claro, eles se sentirão traídos por isso. O que devemos fazer, senhor presidente? Um de seu pessoal perguntou. William olhou por cima do ombro para ver quem falava. Era o vice-presidente dos Estados Unidos, John Nance Garner. William apenas olhou para as ruínas desoladas da Casa Branca. Temos que devolver a confiança do sindicato ao governo federal. Não importa o que aconteça, este país não pode ser dividido. Este ataque é uma provocação à guerra por parte do Império Rutênia e devemos responder a ele. Mas, senhor presidente, temos mais problemas do que lidar com o Império da Rutênia. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o país entrou em recessão, as pessoas saquearam lojas e os estados tornaram-se violentos. Acho que a única maneira de impedir o colapso deste país é renunciando, sugeriu John em tom genuíno. Renunciando. Eu sou o presidente dos Estados Unidos, disse William, surpreso com o fato de seu vice-presidente estar propondo essa solução para resolver o problema que os Estados Unidos estão enfrentando neste momento. Você não é mais o presidente dos Estados Unidos. Você agiu contra o interesse da nação, tornando-se, portanto, desqualificado. Por favor,
Senhor presidente, para acalmar suas emoções turbulentas, você deveria renunciar ao cargo de presidente e entregá-lo a alguém que seja realmente merecedor. Você está dizendo que eu não merecia esta posição? Bem, a Mão Negra ajudou você a chegar onde está agora. Você não é nada sem eles. Não que eles tenham ido embora, mas você também. Senhor presidente, renuncie agora pacificamente. Caso contrário, tomaríamos medidas drásticas para forçá-lo a sair da sua posição. Quando John anunciou isso, dois policiais avançaram com as mãos alcançando as pistolas no coldre da cintura. E quem merece é Quen. Você. Nancy. Não me faça rir. Vocês são as pessoas mais incompetentes que já vi na minha vida. A razão pela qual escolhi você como vice-presidente é que não tive escolha. O objetivo era se tornar presidente, não escolher um subordinado. William ergueu a voz para ele. HMM. Então você está admitindo abertamente que quer a presidência porque a Mão Negra mandou. Isso faz de você um membro da Mão Negra. Um sindicato do crime que não faz nada além de matar dezenas e dezenas no exterior, sob o pretexto de lutar pela igualdade e pela justiça. Ser membro de uma organização tão terrível faz de você um traidor. Isso é alta traição, a forma mais elevada de traição. Desde que o Império da Rutênia destruiu o Supremo Tribunal, o mesmo acontece com o nosso processo judicial. Pediríamos desculpas ao mundo ao executá-lo e convenceríamos as nações que estão em guerra com a Rutênia a negociar negociações de paz com elas. Espere. William sentiu um cheiro suspeito. Do jeito que você está formulando suas palavras, será que você tem trabalhado com o Império Rutênia? Estou trabalhando pelo melhor interesse dos Estados Unidos. Minha lealdade é com os Estados Unidos. A Mão Negra começou esta guerra, uma guerra sem sentido. Você manipulou todos os países da Europa para travar uma guerra contra outro, e com que fim? Nem lhe passou pela cabeça que estou fazendo isso para que os Estados Unidos reinem supremos no final? William o questionou com uma expressão severa. Mas você coloca em risco a segurança dos Estados Unidos. John gritou alto. Você e a Mão Negra colocam em risco a integridade nacional. Que colocaram os Estados Unidos em perigo. O Império da Rutênia nem lançaria a bomba se a Mão Negra não fizesse merda nenhuma. Foi você o responsável pela morte de dezenas de milhares de vidas em Washington. Não importa como você o dobre ou manipule, no final você acabou de cometer uma traição contra o Estado. Desista agora, essa conversa é inútil. Pegue-o. John ordenou que a polícia prendesse William. William não resistiu, deixou-se levar embora. Ele não se importava mais, não valia a pena discutir mais. A Mão Negra entrou em colapso e o resto seguirá. Parecia que a Mão Negra não conseguiu transformar sua visão em realidade. Reencarnated capítulo 367. Tal como todos os dias antes da guerra, Alexander estava enfiado no seu escritório, trabalhando numa pilha de documentos empilhados sobre a sua mesa. Relatórios ministeriais e relatórios de vítimas da guerra ocuparam quase metade do documento. Quantos jovens teriam que morrer por causa da estupidez da Mão Negra? Alexander murmurou baixinho, sua voz fraca como se não tivesse vitalidade neles. Alexandre ordenou uma operação para eliminar todos os executivos da Mão Negra que operavam nos países em guerra com o Império Rutênia. Ele acreditava que capturá-los e fazê-los responder por seus crimes ajudaria a acabar com a guerra. Não foi uma ilusão, ele tem fé nas pessoas que vivem nesses países. Quando descobriram que entraram em guerra com o Império Rutênia sob a vontade da Mão Negra, desistiram imediatamente. É de bom senso, ninguém gostaria de morrer pela Mão Negra. É uma coisa presunçosa e ridícula de se fazer. Já se passaram 4 dias desde que Diana e Anne partiram. Alexander foi informado sobre o plano de Diana para sua irmã. Em vez de executar Anne, Diana simplesmente fingiria sua morte e teria sua identidade. Dessa forma, ela não terá influência no parlamento, tornando-se basicamente uma cidadã comum com alguns dos seus direitos retirados. Por exemplo, ela não pode sair sem a permissão da irmã. E quando ela está nas ruas, deve haver guardas seguindo-a o tempo todo para garantir que ela não fará nada fora do comum. Alexander entende a decisão de Diana. Afinal, antes de Anne se desviar do caminho, elas eram irmãs que se amavam. O vínculo familiar não poderia ser rompido tão facilmente, principalmente quando os dois percebem que se injustiçaram. Além disso, embora não originalmente, Alexander também tinha irmãos neste mundo.
Seria doloroso imaginar que um deles estivesse trabalhando com a mão negra e decidindo se os pouparia ou não. Sem Sebastian, não há ninguém que lhe dê atualizações diárias. Honestamente falando, Alexander está sentindo falta disso. Mas traição é uma traição. Sua ajuda à mão negra resultou na morte da mãe e do pai de Alexandre, causando tanto sofrimento às suas irmãs, e até mesmo planejando matá-lo para tomar o trono para si, o que significaria tirá-lo de sua esposa, filho e seu futuro bebê. A execução de Sebastião está marcada para amanhã. Ele ainda não decidiu se comparecerá ou não. Alexander olhou para o relógio de pulso para verificar a hora. Acho que já era hora, Alexander murmurou. Pegou o controle remoto da televisão e apertou o botão liga-desliga. A tela da televisão ganhou vida. Um texto brilhou na tela. O discurso da rainha do Império Britânico começará em breve. Muitos presumiriam que foi Anne, mas Alexander foi avisado sobre o discurso. Não será Anne, mas a própria Diana. Pouco depois, a tela mudou. O local do discurso de Diana foi o Palácio de Westminster. Como o Palácio de Buckingham foi destruído e cheio de cadáveres devido à infiltração de Roland, o discurso foi decidido que seria realizado no Palácio de Westminster. Diana subiu ao pódio. Ele podia ouvir muito barulho ofegante vindo da televisão. Afinal, ela foi anunciada morta ao povo do Império Britânico. Vê-la em carne e osso deve ter sido uma visão chocante para eles. Bom dia, sou a rainha Diana Rosemarie de Edimburgo, a legítima herdeira do trono. Estou transmitindo para todos os súditos do Império Britânico, nacionais e estrangeiros, através da televisão e do rádio. Eu sei que você está se perguntando, como estou aqui? Fui anunciado morto, certo? Não. A verdade é que minha irmã era afilhada à Mão Negra e conduziu um golpe. Para assumir o trono, ela decidiu fingir minha morte e me escondeu na abadia de Westminster. Mas graças à ajuda do Império Rutênia, fui salvo do cativeiro. Infelizmente, a minha irmã, Anne Maria de Edimburgo, foi apanhada no fogo cruzado e morta. Meus súditos leais, ouçam-me. Nosso inimigo não é o Império da Rutênia, é a Mão Negra que está manipulando nos bastidores. Forçou-nos, que estamos em paz com o Império Rutênia, a travar uma guerra. Meus leais súditos, vocês vão aceitar tal humilhação? Que você foi levado a acreditar que eu fui morto e assim nos vingamos de um país que não tem nada a ver com isso. Levado a acreditar que foi o Império da Rutênia quem matou seu imperador e rei. Não, foi tudo obra da Mão Negra. Sua família está esperando você voltar para casa. Todos vocês devem voltar para suas casas e ficar com sua família. É por isso que, com o meu decreto real, ponha fim a todas as hostilidades com o Império Rutênia. O ministro dos Negócios Estrangeiros está a falar com o governo ruteno, para negociar a paz. Peço que as forças da coligação façam o mesmo. Você está sendo enganado pela Mão Negra. Você não está lutando pelo seu país, você está lutando pela Mão Negra. Uma organização que mata homens, mulheres e crianças. Isso é tudo, pessoal, e que Deus os abençoe. A transmissão terminou e Alexander recostou-se na cadeira e esticou os braços. Isso é um a menos, ele pronunciou. Na linha de frente, um dia depois que o Império da Britânia se retirou da guerra, encerrando efetivamente as hostilidades com o Império da Rutênia. Os soldados alemães e austríacos se apoiaram em suas trincheiras enquanto as forças terrestres rutenas marchavam em direção a eles com tanques, veículos blindados e centenas de infantaria. Os soldados já estavam em estado de choque com o bombardeio incessante dos militares rutenos com sua artilharia autopropelida. Não só isso, mas a força aérea do Império da Rutênia também causou um grande choque em suas mentes. Especialmente o encouraçado aéreo Perun, o Harbinger, se assim o chamam. Seus tanques eram inúteis contra os rutenos, suas armas não eram tão poderosas quanto as deles e eles disparavam muitas balas em comparação com suas armas. Mas depois de ouvir o discurso da rainha britânica, os soldados alemães e austríacos ficaram surpresos e confusos ao mesmo tempo. Estamos lutando pela Mão Negra? Eu não me inscrevi para essa merda. Então foi a Mão Negra quem matou nosso imperador, hein? Eu não posso acreditar nisso. Não consigo imaginar morrer pela Mão Negra. Eu me inscrevi para servir meu país. Não a Mão Negra. Então aqueles que perderam a vida na guerra morreram por nada? Isso tudo é culpa do Mão Negra. Entrei na guerra porque pensei que foram eles que mataram o Kaiser. Agora que descobrimos que não foram eles, o que estamos fazendo aqui? Camaradas?
Vamos acabar com essa guerra e voltar para nossa família. Tenho uma filha que quero ver crescer. Quem está comigo? Eu. Muitos soldados levantaram os braços. O que vocês acham que estão fazendo? Perguntou o general, sacando a pistola e apontando-a para a cabeça de um dos soldados. Você está pensando em fugir? Você é uma vergonha para a pátria. Não estamos lutando pela pátria, general. Estamos lutando pela Mão Negra. Não posso tolerar esse tipo de pensamento. Então iremos para casa e você não vai nos impedir. Não se atreva. O general pressionou o cano da pistola na testa do soldado. Mas, para sua surpresa, os soldados ao seu redor ergueram os rifles e apontaram-nos para o general. Olha, não seremos enganados. Nós estamos indo para casa, os rutenos estão chegando. Um dos soldados alertou, mas nenhum dos soldados fez nenhum movimento. Agite a bandeira branca. Diga aos rutenos que estamos nos rendendo. O soldado que estava sob ameaça de ser demitido sob ordem. Mas, e se eles atirarem em nós? Eles não vão. Tenho certeza que os rutenos estão cientes da nossa situação, então agite a bandeira branca. Sim, senhor. Os rutenos continuaram a sua abordagem. As colunas de tanques que se movem fazem a terra tremer. O soldado da Alemanha ergueu a bandeira branca e acenou-a, alertando os rutenos sobre a sua rendição. Um dos soldados rutenos aproximou-se lentamente da trincheira. No momento em que chegou lá, ficou surpreso com o que viu. Os soldados apontaram suas armas para seus generais. Tudo bem, disse o ruteno. Quase imediatamente, os soldados alemães e austríacos largaram as armas no chão e levantaram as mãos. Reencarnated capítulo 368. Um dia depois, quando o mundo reagia ao discurso da rainha do Império Britânia, os pastores dos países europeus começaram a ficar nervosos ao sentirem que algo estava errado. Eles foram informados e garantidos pela pastora do Império Britânico de que matariam Diana e todos os membros da família real. Mas esse fato foi traído quando ela fez um discurso no Palácio de Westminster. Como esperado, Anne não poderia matar facilmente um parente da família, especialmente quando ela era especial para ela. Agora, o Império Rutênia não havia revelado informações ao mundo sobre a verdadeira identidade de cada pastor. Elas são sugeridas no discurso de Alexandre. Mas a rainha do Império Britânia confirmou que a sua irmã mais nova era afiliada à Mão Negra e, portanto, apoiam fortemente a afirmação de que existe um membro executivo da Mão Negra trabalhando em todos os países. Com isso, os pastores da Mão Negra presumiram que já estava comprometido e já era conhecido pelo Império Rutênia. É apenas uma questão de tempo até que os persigam e tenham resposta pelos seus crimes. Agora que o pastor das Mãos Negras sabe que vive em dias contados, está aproveitando ao máximo. Um deles é Erich Jansen, o atual primeiro-ministro do Império Alemão. No Reichstag, Erich Jansen olhava para o mapa estendido sobre a mesa. O território do Império Alemão marcado em vermelho indica a ocupação rutena. Portanto, eles assumiram totalmente o controle de Königsberg e estamos enfrentando um grande número de desertores que se rendem ao Império da Rutênia. Qual foi o motivo deles mesmo? Eles estão dizendo que o governo do Império Alemão está sendo controlado pela Mão Negra, que conspirou para assassinar todos os monarcas durante sua participação na cerimônia da coroa no Império Britânico, respondeu Frederico. Senhor, perdoe-me se vou dizer algo rude para você. Você é afiliado à Mão Negra? Eric lançou um olhar assustador para Frederico. Frederico. Que coisa absurda de se dizer na minha frente. Eu, um membro da Mão Negra? Você está louco. Frederic não se incomodou com seu olhar, até mesmo fixando seu olhar nele por um segundo. Momentos depois, Frederic falou. Peço desculpas, mas toda a nação está confusa agora. Eles estão realmente lutando por seu país contra os invasores, ou estão em guerra com um país que não tem nada a ver com a morte do Kaiser e, em vez disso, foi planejado e executado pela Mão Negra. Este não é o momento para confusão, disse Eric. O Império Rutena está tomando cada centímetro de nossas terras. Temos que impedir o avanço deles. Não é essa a nossa prioridade. Mas, Excelência, o Império Britânia tinha a executiva da Mão Negra, a irmã mais nova da rainha, Anne Maria de Hamburgo. Você sabe que estou achando difícil acreditar que quando aquela falsa rainha lhe disse que foi o Império Rutênia quem matou os reis e imperadores da Europa, você imediatamente chamou o alto comando para mobilização sem a devida investigação. Você acabou de entrar. Onde você quer chegar com isso, Frederic?
Por que você parece tão certo de que sou a Mão Negra? Pode ser você, certo? E qual é o problema de declarar guerra ao Império Rutênia? Aquela falsa rainha tinha provas, soldados rutenos capturados ao vivo pela televisão. Isso é suficiente para justificarmos a declaração de guerra. Mas agora que a própria rainha confirmou que foi a Mão Negra quem matou o Kaiser, e não o Império Rutênia, então qual é o sentido de continuar esta guerra? Se o nosso país estiver a ser manipulado, então farei tudo o que estiver ao meu alcance para cortar os cordões e impedir que seja controlado. O objetivo desta guerra. Você está me perguntando isso agora. Bem, eu vou dar a você. Desde que a guerra começou, houve milhares de vítimas do nosso lado e o Império Rutênia está a ocupar as nossas cidades. Não é o objetivo da nação proteger o seu território e o seu povo dos invasores. Frederico suspirou. Isso foi porque você ousou invadir suas terras em primeiro lugar. Você está do lado de quem? Eric perguntou. O lado da verdade, respondeu Frederico e suspirou. Vamos parar de brincar com essa charada. Já sabemos que você é afiliado à Mão Negra, Eric Janussen, ou devo dizer, o pastor do Império Alemão. Ouvir essas palavras saindo da boca de Frederico fez os olhos de Eric se arregalarem. Do que você está falando? Eric perguntou, rosnando. Recebemos uma dica do Império Rutênia. Eles têm uma lista mestra de todos os membros da Mão Negra, bem como de seu executivo. A maioria deles foi morta na bomba nuclear, mas o resto... Bem, a operação para retirá-los ainda está em andamento. Frederico, você é mais esperto que isso. O Império da Rutênia está mentindo para você, não faço parte da Mão Negra. Minha lealdade tem sido para com o Império Alemão. Eric, para ser honesto, eu não consegui mais me controlar e não dei um soco na sua cara. Você já foi pego e ainda assim cospe mentiras. Isso não é mentira. Eric levantou a voz. Todos vocês estão sendo enganados pelo Império Rutênia. Como você pode acreditar neles tão facilmente, hein? Eles acabaram de entrar em contato com você por telefone e disseram que sou o pastor do Império Alemão. Isso é estúpido se você pensar bem. Eric continuou reclamando. Gotas de saliva espirraram sobre Frederic, mas assim como antes, ele não se incomodou. Afinal, ele sabe a verdade. Ele está apenas apresentando uma fachada forte. Isso não é estúpido. Na verdade, o Império da Rutênia conseguiu capturar a falsa rainha viva e foi interrogado. Espere. Ela não morreu no fogo cruzado? Eric perguntou, sua mente começando a correr enquanto a verdade real começava a se revelar. Sim. O governo do Império Rutênio disse que a pastora do Império Britânico mudou de ideia. Para se arrepender de seus pecados, ela contou tudo o que sabia sobre a Mão Negra e seus membros. Para confirmar, liguei pessoalmente para Sua Majestade. Resumindo, a pastora do Império Britânico acabou de expor a todos. Esta é uma enorme violação de segurança, um terrorista ocupando a posição mais alta do governo. Depois de dizer isso, 2 guardas entraram no escritório de Eric. Não faz sentido mentir, Eric. Até o presidente dos Estados Unidos foi pego. Vou lhe dar escolhas: entregar-se pacificamente e responder por seus crimes, ou resistir e morrer aqui, afirmou Frederic. Eric zombou. Segundos depois, isso se transformou em uma risada. Eu não posso acreditar nisso. Como esperado, a pastora do Império Britânico tinha um coração mole. Eu sabia desde o início que ela seria um risco para o futuro da Mão Negra. Eric estendeu a mão por baixo da mesa. Não se mova, avisou o guarda, apontando a pistola Mauser C-96. Nem pense nisso, Eric, disse Frederic. Esses guardas não hesitarão em puxar o gatilho para matar um traidor. Eric bufou. Bem, parece que você me pegou. Mas você não decidirá meu destino. O músculo de seu antebraço se contraiu ao passar debaixo da mesa. 2 guardas armados puxaram o gatilho da pistola, produzindo um estrondo que reverberou no escritório de Eric. O sangue escorria pelos cantos de sua boca e ele sentiu seu corpo ficar pesado. Sua visão ficou turva e a sala ao seu redor desapareceu. Sua decisão de jogar o jogo longo falhou. Reencarnated capítulo 369. Enquanto isso, no Império da Rutênia, Alexander estava lendo um relatório feito pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei, que estava em frente à sua mesa. Ele folheou as páginas até o fim e fechou-as. O pastor do Império Alemão resistiu à prisão e foi morto pelos guardas em seu escritório no Reichstag.
Certamente esta informação do seu falecimento, quando anunciada a toda a Europa, faria com que os pastores restantes escapassem do país e se escondessem em lugares remotos. Eles não escaparão de nós, Majestade. Isso eu lhe garanto, prometeu Sergei. Recebi muitas garantias no passado e a maioria delas nem sequer foi cumprida. Então você não precisa se preocupar em dizer isso para mim, Sergei, para parecer respeitoso. Bem, Majestade, de acordo com o diretor dos serviços de inteligência estrangeiros, eles estão de olho nos pastores e estão prontos para derrubá-los caso tentem deixar seu país. Embora eu esteja me perguntando, Majestade, por que você decidiu dar aos alemães informações sobre Eric? Por que você não faz o mesmo com os franceses e os austrianos? Alexander cantarolou, esfregando o queixo enquanto contemplava. Porque eu quero algo que o Império Alemão tenha. Você vai descobrir isso depois da guerra. Então, eles estão satisfeitos com a nossa dica. Sim, Sua Majestade. Na verdade, o alto comando do Império Alemão abordou-nos para um tratado de paz para acabar com esta guerra. Alexander recostou-se na cadeira e cruzou os braços sobre o peito. Ele pensou que isso era o equivalente à Primeira Guerra Mundial em seu mundo original. Em vez de durar 4 anos, a guerra aqui começou em apenas 2 semanas. Deve ter sido por causa da Mão Negra. Se esta guerra fosse toda sobre nacionalismo e patriotismo, garantiria uma guerra longa. No entanto, a guerra aparentemente está parando graças ao Império da Rutênia descobrir sobre a conspiração. Se o Império Alemão saísse da guerra assim como o Império Britânico, então ele esperaria que outros fizessem o mesmo. Eles não vão deixá-los ir embora tão facilmente. Eles ainda declararam guerra ao Império Rutênia e isso tem um custo. Em todo tratado de paz, existem acordos com os quais ambas as partes devem concordar. Se um deles não estiver satisfeito com os termos, a guerra continuará até que os objetivos da guerra sejam alcançados. Alexandre planejava há muito tempo ter territórios ultramarinos, onde ele encerrará oficialmente o termo cunhado para o Império da Rutênia como país sem litoral. Os países que travaram guerra contra o Império da Rutênia tinham muitas colônias ultramarinas. Ele pode exigir alguns deles, se quiser. A guerra contra a Mão Negra está chegando ao fim e saímos vencedores. Sem a Mão Negra, dias de paz cairão sobre este mundo, a menos que alguns indivíduos ou grupos voltem a ter fome de poder. Você seguiria esse caminho, Sua Majestade? Sergei perguntou. Eu admito, eu tinha esse tipo de ambição. Mas, depois de 5 anos governando o país como seu imperador, percebi que a população é demasiado diversificada para adicionarmos mais. Se alguma vez, podemos simplesmente adicionar colônias e ter outra pessoa, de preferência um local, para governá-las. Você está pensando em tomar colônias das grandes potências, Sua Majestade? Sergei perguntou. Tenho certeza que esqueci isso, Alexander riu. De qualquer forma. Uau! Sei que é cedo para comemorar, mas quero muito voltar à vida normal, onde farei minhas coisas no escritório, administrarei o país e passarei o resto do tempo com minha família. Que bom que isso acontecerá em breve, Sua Majestade. Ah, a propósito, a execução de Sebastião ocorrerá em 1 hora. Você quer vir e ver? Sergei sugeriu. Sebastião. Alexander estalou a língua enquanto girava os dedos. Traidores e inimigos do mundo estão caindo um por um, né? Muito bem, conte comigo. A execução do príncipe Sebastião estava marcada para as 6 da tarde. Alexander vai para lá com Roland, que agora felizmente atua como seu guarda-costas pessoal após uma série de viagens pelo Império Britânia. Eles foram escoltados por oficiais até a sala de execução onde Sebastião encontrará seu fim. Eles chegaram à sala dos espectadores, onde oficiais de alto escalão que trabalham no comando de operações podem ser vistos sentados em frente a uma vidraça retangular. Do outro lado havia cintos nos encostos de cabeça e nas poltronas. Uma cadeira elétrica. A porta se abriu do outro lado da parede, onde viram Sebastião sendo puxado pela diretor para a cadeira elétrica. Eles observaram enquanto os homens responsáveis amarravam os pulsos, tornozelos, antebraços, peito e cintura de Sebastião com tiras de couro. As esponjas embebidas em salmoura saturada foram colocadas no topo da cabeça de Sebastião. Depois os eletrodos, um dispositivo que fornecerá 2.500 volts de eletricidade através do corpo de Sebastião. O chefe que mantinha Sebastião como prisioneiro levantou o polegar, indicando que tudo estava pronto.
Alexandre deu um passo à frente e falou ao microfone onde será ouvido por Sebastião. Sebastião, você está me ouvindo? Alexandre perguntou. Sebastião respondeu com um aceno de cabeça. Bom, porque a qualquer momento você será executado por alta traição. 2.500 volts de eletricidade serão entregues ao seu corpo. Vai ser doloroso, mas você não será capaz de sentir. Como? Sebastião fez uma pergunta. Porque a velocidade da eletricidade é tão rápida que seu sistema nervoso não será rápido o suficiente para comunicar a dor. É uma forma humana de execução. Sua morte seria tranquila em comparação com a dos outros prisioneiros que são executados por enforcamento. Entendo. Isso é reconfortante então. Um sorriso se espalhou por seu rosto enquanto ele fechava os olhos, pronto para o que vier a seguir. Chefe, a palavra é sua. Por favor, comece a execução, disse Alexandre. Sim, majestade. O chefe reconheceu suas ordens e estendeu as mãos para a alavanca. Ele empurrou a alavanca para cima e de repente o corpo de Sebastião convulsionou enquanto a eletricidade viajava por todo o seu corpo. Havia fumaça subindo de sua cabeça. Depois de alguns segundos, Roland quebrou o silêncio com uma pergunta. Ele está morto. A 2.000 volts de corrente alternada, sim, respondeu Alexandre, tentando manter a cara séria. Os subordinados do chefe retiraram o corpo de Sebastião da cadeira elétrica e arrastaram-no para fora da sala. A execução terminou e Alexandre, que viu tudo, sentiu que a morte de Sebastião era uma espécie de simbolismo. Depois de 5 anos, Alexandre eliminou a Mão Negra. Embora não oficialmente, ele está confiante de que chegará lá, pois já os marcaram. Eu me pergunto o que a vida me espera agora, Alexandre murmurou baixinho. Reencarnate capítulo 370. 20 de junho de 1929. Há 2 meses, uma guerra assolou toda a Europa. A Mão Negra, uma organização infame que está decidida a derrubar monarquias em todo o mundo, os manipulou para isso. Foi uma guerra contra o mundo contra o Império Rutênia. Enfrentando as grandes potências sozinho, se fosse o velho e ultrapassado Império, não há dúvida de que teria sido varrido pela coligação das grandes potências. No entanto, a reencarnação de Thomas Arrier para o mundo mudou o destino e o destino do Império Rutênia, transformando toda a nação de uma economia agrária em um rolo compressor industrial. A invenção de tecnologia moderna 40 ou 50 anos à frente do seu tempo deu-lhes uma vantagem injusta na guerra. Lá, o primeiro-ministro Stanley executou membros da família real, um por um, enquanto explicava o motivo pelo qual estavam sendo mortos. Uma das razões comuns foi a opressão do povo no estado e no exterior. Seus nomes estão manchados e manchados pelo sangue de seus algozes, que são as forças policiais, os soldados e os governadores. Enquanto tudo isso acontecia sob a catedral, a irmã mais nova de Diana, Rosemarie Edinburgh, Anne-Marie Edinburgh, deu um golpe ao declarar que Diana foi morta pelas forças rutênias junto com os outros membros da família real. Eles apresentaram provas mostrando as forças rutênias capturadas ao vivo na televisão. Mas eles foram amordaçados, impossibilitando-os de falar. Aquele que era membro da Mão Negra confessou à televisão que o imperador do Império Rutênia foi quem ordenou o ataque, implicando assim completamente o Império Ruteno. O povo ficou furioso porque o Império Ruteno matou seus imperadores e reis. Eles queriam vingança e a Mão Negra deu-lhes uma oportunidade ao declarar guerra ao Império Rutênia. Naturalmente, Alexandre respondeu respondendo a sua declaração de guerra para fins de autodefesa. Ele sabia melhor do que outros que o resto da Europa estava a ser manipulado pela Mão Negra. Por isso, para parar esta guerra, ele simplesmente os derrubaria e restauraria a paz. O Império Alemão e o Império Austriano que sofreram o primeiro ataque sofreram perdas catastróficas nas fronteiras devido aos esforços coordenados das forças militares rutênias. Há algumas pessoas no Império da Rutênia que acreditavam que poderiam derrubar toda a Europa Ocidental, mas Alexandre não queria isso. Para Alexandre, ele via a guerra como um ato absurdo de agressão mútua, sem a devida justificativa. Ele acreditava que era a Mão Negra quem atuava nos bastidores e os controlava para travar guerra entre si. Uma guerra que a Mão Negra esperava que derrubasse o Império Rutênia junto com sua monarquia. Alexandre resolveu o problema com as próprias mãos e ordenou uma série de operações, uma após a outra. Uma das operações que ele ordenou foi capturar a rainha do Império Britânia, Anne-Marie Edinburgh, que deu um golpe contra sua irmã e a substituiu.
Seu reinado durou pouco no momento em que Roland atirou do Império da Britânia para ser interrogada no Império da Rutênia. Quando Roland a capturou, eles injetaram um forte alucinógeno para enganar a mente de Anne, fazendo-a acreditar que ela estava falando com o imperador do Império Rutênia. Enquanto Roland e Anne conversavam, ele descobriu que os membros da família real de Europa ainda estavam vivos e detidos. Mas não por muito. Então ele se apressou, pedindo permissão a Alexandre para fazer outra operação que infiltrasse a abadia de Westminster com 5 militares treinados. Alexandre não estava com disposição naquele momento quando descobriu que Sebastian, seu conselheiro de segurança nacional, era o espião que está cooperando com a Mão Negra, fornecendo-lhes informações em troca do trono para si mesmo. Mesmo assim, Alexandre deu-lhe o sinal para ir e Roland não perdeu tempo. Ele retornou ao Império Britânico, desta vez, para uma operação de resgate. Debaixo da catedral havia uma enorme catacumba onde mantinham os membros da família real como reféns. Alguns estavam mortos enquanto outros estavam vivos. Uma delas foi Diana, a legítima rainha do Império Britânico. Roland e as forças especiais levaram os sobreviventes de volta ao Império Rutênia. Alexandre os visitou pessoalmente, um por um, mas o comparecimento importante que fez foi conversar com as duas princesas do Império Britânico, Anne e Diana. Mas antes de conhecê-los, Alexandre apresentou ao mundo um novo tipo de arma que pode destruir o mundo com quantidade suficiente, a bomba atômica. Ele estreou em Washington, D.C., onde está localizada a sede da Mão Negra, matando a Câmara dos Deputados e Congresso no processo. Uma entrevista coletiva foi convocada e Alexandre respondeu com sinceridade às perguntas do jornalista. Uma das razões é a razão pela qual ele lançou aquela bomba em Washington, D.C. Alexandre declarou simplesmente que a liderança da Mão Negra estava estacionada lá, e por liderança ele se referia ao povo no Capitólio. Isso gerou polêmica nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, que também é o pastor dos Estados Unidos, foi detido por ordem do seu vice-presidente por traição. No encontro com as duas princesas, houve uma disputa, mas foi resolvida através do poder do vínculo familiar. Anne mudou de ideia, contando ao Império Rutênia informações valiosas sobre a Mão Negra e onde encontrá-los. Sua forma de arrependimento por seus pecados deu a Alexandre a chave para acabar com a guerra. Alexandre não perdeu tempo e usou todos os meios necessários para derrubar os executivos da Mão Negra. E eles fizeram isso no espaço de 2 meses. Os serviços de inteligência estrangeiros, juntamente com a cooperação do governo nacional dos respectivos países, permitiram que o mundo mudasse gradualmente para a paz. E quando todos os membros da Mão Negra foram expulsos, começaram as negociações de paz. O Império da Rutênia ganhou novos territórios como forma de reparação. O Império da Rutênia adquiriu a Groenlândia da Dinamarca, Alasca dos Estados Unidos, Bahrein e Ceilão do Império da Britânia, Gabão da República de Francisco e, por último, Königsberg e os territórios do Pacífico da Alemanha na Oceania. Esses territórios não serviam a nenhum propósito para o Estado naquela época. Na verdade, são considerados troféus na era do imperialismo. Mas para o Império da Rutênia, é de importância estratégica. A única coisa que ele precisa fazer é construir uma base militar estrangeira e lá poderá começar a controlar os 7 mares com sua marinha. Mas serão necessários 5 a 10 anos para construir as infraestruturas necessárias para apoiar e facilitar a Marinha Imperial Rutena. Falando em construção, o Império da Rutênia fez esforços para limpar a bagunça que a bomba atômica causou na capital dos Estados Unidos. O impeachment e o julgamento de William Dudley conseguiram unir os Estados Unidos mais uma vez graças ao novo líder, Franklin Roosevelt. O mundo neste momento está em paz, mas por quanto tempo permaneça a questão? Antes que possa ser respondido, Alexandre tem que enfrentar algo no momento, o nascimento do seu novo filho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, solém irmãos.